versículo é o de número 10. Eu preguei essa mensagem no ápice da pandemia, quando estava aqui somente 5 a 10 crentes, mais ou menos, né? Pessoas trabalhando, e as pessoas, na sua maioria, estavam em casa assistindo pela live. E Deus me fez enxergar neste tempo que nós estamos vivendo, tanto de Provérbios, como no tempo determinado no mês de Adar, e me trouxe a memória e a inspiração para pregar novamente essa mensagem, baseado em todo esse ambiente que nós estamos vivendo. Efésios capítulo 6, versículo de número 10, está escrito assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quantos podem dar glória a Deus? Tome o seu assento. Tome o seu assento. Na ocasião que, pela oportunidade dada, preguei essa mensagem, pastor Alex falou comigo que houve vários testemunhos de pessoas que foram edificadas através dessa mensagem em suas casas. E hoje eu quero ministrar aqui com a igreja presente. Eu acredito que você estava em casa ouvindo, ou talvez alguns, por algum motivo, nem conseguiu escutar a mensagem. Por em casa é diferente de estar aqui na igreja. Amém, irmãos? Pois bem, olhando para a Bíblia Sagrada, nós vemos que Deus, ele formou o homem. No capítulo 2, versículo 7 de Gênesis, e soprou o fôlego de vida, o ruach, o espírito, no homem, o tornando ser vivente. O que nós aprendemos que esta criação, essa formação de Deus, ficou conhecida como a coroa da criação, a Kéter de Deus, aquele que está no topo de toda a criação. E quando Deus sopra no homem o fôlego de vida, o espírito, o homem é dotado daquilo que nós temos aprendido, que ele recebeu de Deus. Ele foi dotado com algo dentro de si, que nós aprendemos que se chama Etz Haim, ou a árvore da vida. Que quando ele recebe esta árvore da vida, ele recebe o que nós conhecemos como Rohimá, sabedoria, Biná, entendimento, Daat, conhecimento, Hesed, bondade, misericórdia, Gevurá, bravura, julgamento, Tiferet, beleza, Netza, eterno, vitória, Rod, esplendor, e Esod, fundamento, e Malhut, que é reinado. Pois bem, está dentro do homem. Quando Deus forma o homem, Deus observa que não era bom que o homem ficasse só. O homem foi dotado de sabedoria. O homem foi dotado com aquilo que ele recebeu de Deus. E vale a pena ressaltar, diga-se de passagem, acerca disso aqui, que quando nós comemoramos o Rosh Hashanah, que é o ano novo, ele está estabelecido no que nós conhecemos como o calendário civil, diferente do calendário religioso. O calendário civil é contado a partir dessa data, quando o homem é formado. Já o calendário religioso, que é o que nós aprendemos, que nós estamos inseridos, que começa no mês de Nissan, vai para o mês de Sivan,
Tamuz, Av, Elu, Tishrei, Reshivan, Kislev, Tevet, Shevat e Adar, que nós chegamos agora. Pois bem, esses meses são contados a partir de Êxodo, capítulo de número 12. Quando Deus diz que esses serão os princípios dos anos. Então, a partir daí começa a contar o mês de Nissan. Mas o calendário civil é contado a partir da formação do homem. Então, quando o homem é formado, começa a se contar. E quando nós chegamos hoje, 2024, nós já sabemos que a contagem desses anos chegou em um quantitativo de 5.784. Pois bem, quando Deus faz o homem, observa que o homem está só e não é bom que ele fica só. Ele pega o homem e coloca num profundo sono. Da costela do homem ele faz Então, a partir daquele momento, nós entendemos que o casal, pelo homem, pela mulher, se constitui uma família. Ou seja, a união de um homem com uma mulher, de um macho e de uma fêmea, e um macho, é a união de um casal, que se estabelece o que nós chamamos de uma família. O que seria família no Aurélio? Os indivíduos que estão debaixo de um mesmo teto. Só que Deus vai mais além. Ele não só dá a mulher para o homem, ele resolve dar filhos para o homem. Ele começa a gerar filhos para o homem, dar filhos para o homem. Então a família começa a aumentar. E nos nossos dias não é diferente. Tem uns que tem um, tem outros que tem 2, outros 3. E alguns estão com uma tribo ou um time de futsal. Mas amém, irmão. Você está cumprindo a palavra de Deus. Continue nessa fé. Então, quando Deus dá filhos ao casal, nós entendemos que a família está crescendo, João Paulo. E a família cresceu pelo filho que se dá. Então, tanto uma família que é constituída por um casal ou por filhos, tudo é uma família. E Deus estabeleceu a família. Ele disse para o homem: deixará o homem, seu pai, sua mãe, e unir-se-á a sua esposa, a sua varoa, tornando-se uma só. Só que o negócio, irmão, ganhou preço. Os filhos dos filhos se casaram, foi gerando mais filhos com isso. Veio o sobrinho, veio o primo, veio o genro, veio nora e veio até sogra. Sogra é coisa boa, irmão. Sogra é coisa boa. Você prova isso, pregador? Prova, irmão. Pedro gostava tanto da sogra dele que ele levou Jesus para curar ela, irmão. Se sogra fosse coisa ruim, Pedro deixava adoecer e morrer, mas dizia: vão lá, Jesus, porque você tem que curar. E alguns podem pensar comigo: ele pediu Jesus para curar porque é ela que servia a casa. Eu pensei nisso também, irmão. Vamos falar sério, irmão. Sogra é coisa boa. Eu amava almoçar e jantar. Eu não perdia o tempo. Já que eu tinha que subir o morro para almoçar, eu já ficava para janta. Aí só voltava na hora de puxar a paia. Sogra é coisa boa, irmão. Pedro levou Jesus para curar a sogra. Quando ela foi curada, ela passou a servir. Ela continuou aquilo que ela já fazia todos os dias na casa de Pedro. Mas vamos lá, né? Por causa dessa proliferação do ser humano, filhos gerando filhos, neto, sobrinho, como eu já disse, houve também o que nós chamamos de uma generalização na corrupção do ser humano, do gênero humano. Isso está em Gênesis capítulo número 6. Pelo que Deus, olhando para a corrupção do ser humano, das famílias da terra, Ele diz: eu vou destruir, porque o ser humano que eu criei é mau. Só que a Bíblia diz, irmãos, que Deus achou graça em Noé. Não, a Bíblia diz que ele olhou para a terra e só viu maldade, pecado, proliferação de pecado. Mas a Bíblia também diz
Porém, Noé achou graça diante de Deus. Quem é Noé, pregador? Noé é o porém de Deus para uma geração. Quem é a família de Noé, pregador? A família de Noé é o porém de uma geração corrompida. Por quê? Porque quando eu olho para uma série de famílias, eu vejo tudo igual, mas quando eu olho para a família de Noé, eu digo, porém, essa não faz o que eles fazem, porém, eles não falam o que eles falam, porém, eles não cultuam como os outros cultuam. É o porém de Deus. Quem é a família de Noé? É o porém, é o entretanto, é o mas, depois da vírgula. E quando Deus resolve destruir a terra, que Deus resolve também preservar a família de Noé na arca, irmãos, para eles não serem destruídos junto com a população da terra. Isso é tremendo demais. Por quê? Porque é Deus que irá preservá-los. É Deus que preserva essa família. E não é diferente nos dias de hoje, não, irmã Mili. Por que não, pregador? Porque nós estamos vivendo os dias de Noé. Vou repetir, porque nós estamos vivendo os dias de Noé. Coloca aí Mateus 24, 36. Nós estamos vivendo o que Jesus chamou de dias de Noé. Só que eu não fico triste com isso não, diácono Tiago. Por que não, pregador? Porque se são os dias de Noé realmente, significa dizer que algo extraordinário está para acontecer. Eu vou repetir, se realmente esses são os dias de Noé, e se a família, e se nós, família de Deus, a igreja do Senhor, ou família propriamente dizendo, da genealogia do ser humano normal, fisiológica, eu também me alegro em Deus, porque eu sei que são os dias, se são os dias de Noé, vai acontecer algo tremendo. Olha o que Jesus diz, porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Versículo 37, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha o 38, irmão. Porquanto assim, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho de Homem. E por que você se alegra nisso, pregador? É porque se eu, a minha casa, se eu, a minha família, se você, a sua família está sendo preservada por Deus, então não temos que temer a vinda do Filho do Homem. Por que não, pregador? Porque para nós não vai ser como o dilúvio, não. Como vai ser? Para nós vai ser como um encontro com Ele nas nuvens. Não, pregador, você não foi muito bem claro. Irmãos, eles não perceberam, e veio o dilúvio, assim como vai vir a grande destruição sobre aqueles que não querem reconhecer o Filho do Homem como Senhor e Salvador. Mas se tem alguém aqui que tem reconhecido, se tem uma família aqui que tem reconhecido, a sua família está preservada para o dia dele, a sua casa está preservada para o dia dele. E como vai ser, pregador? Como vai ser o dia da vinda do Filho do Homem, em que a minha família vai se encontrar com Ele nos ares? 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 16, Paulo diz: porquanto o Senhor mesmo, o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, a nossa
a sua família será arrebatada. Será arrebatada, arrebatada, arrebatada. Será que tem alguém aqui, irmão? Será que tem uma família? Ei, levanta a sua mão. Levanta a sua mão para o alto. Levanta uma, levanta as duas e diga comigo: eu e a minha casa, eu e a minha família encontraremos com o Senhor nos ares, e para sempre estaremos com Ele, com Ele, com Ele, com Ele, com Ele. Tem alguém aqui que vai? Ei, Xerevácia. Isso é uma família preservada por Deus, diácono Clayton. Estamos na arca esperando a travessia do dilúvio, para do outro lado estarmos com Ele para sempre. Mas os irmãos podem me indagar: pregador, você não falou nada daquilo que você leu. Observe que o livro de Provérbios é um livro totalmente, completamente recheado, dotado de ensinamento, de conselhos, de instruções para uma vida prática, para uma vida diária. Eu já disse isso aqui em outra oportunidade. E quando nós vamos para a carta de Paulo aos crentes em Éfeso, nós vamos ver toda a carta, mas principalmente a partir do capítulo de número 4 e propriamente o versículo 25, que Paulo aqui, ele dá instruções, tanto para uma vida espiritual, como também para uma vida prática do dia a dia, de todo ser humano que zela por uma família que cumpre valores, princípios bíblicos e tradicionais. Por quê? Porque meu pai e minha mãe não foi muito da Bíblia, não são crentes, mas sempre foi uma família tradicional, uma família que velava, que zela pelos princípios e valores que toda uma sociedade deveria ter, mas infelizmente não tem. Pois bem, Paulo vai dar instruções para uma vida prática para a igreja. Eu vou ler alguns aqui, irmãos, só para vocês entenderem. Olha como ele começa a dizer, capítulo 4, versículo 25, só algumas partes. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade. Isso aqui é para a vida prática. Tem mais: irai-vos e não pequeis. Vida prática. Nem deis lugar ao diabo. Olha o 28 aqui, diácono Guilherme. Aquele que furtava, não furte mais. Paulo está dizendo aqui, irmãos, para pessoas que tinham uma vida outrora, uma vida antiga, antes de vir para o cristianismo, para o evangelho. Paulo está dizendo: o que você praticava, aqui não tem como praticar mais. O que você fazia, aqui não faça mais. Por que não, pregador? Porque aqui é diferente de lá. Aqui a cultura é outra. Aqui os regimes são outros. Lá você fazia o que queria, do jeito que pensava fazia, do jeito que imaginava botava em prática. Aqui não. Aqui é diferente. Aqui tem conceitos. Aqui tem valores. Aqui tem princípios. É por isso, irmão, que venha quem quiser do jeito que está, mas não permaneça como veio. O primeiro chamado de Jesus é: quem quiser, venha, venha. Dos quatro cantos, quem quiser, pode vir, pode vir, pode vir. Quem quiser, pode vir. Mas o segundo chamado é diferente. Deixa eu melhorar. Mateus 11, 28. Todos que estão cansados e oprimidos, pode vir que eu alivio. Mas Lucas 9, 23. Somente aqueles que estão dispostos a seguir-me. Tome a cada dia a sua cruz
e me siga. Isso quer dizer o que, pregador? Que para vir até Jesus eu venho de qualquer jeito, de qualquer maneira, como eu estou mesmo. Mas no momento que eu chego na olaria de Deus, eu tenho que deixar o oleiro me moldar. Eu tenho que deixar o oleiro me moldar. Eu tenho que deixar o oleiro me moldar. Aqui não é do jeito que você pensa. Aqui não é do jeito que eu penso. Aqui não é do jeito que eu quero. Aqui quem manda é Ele. Aqui quem opera é Ele. Aqui quem faz é Ele. Só quem está deixando o oleiro trabalhar na sua vida. Você pode adorar o oleiro nesta noite. E eu quero tratar com os irmãos o seguinte: quando chegamos no capítulo 5, versículo 22, tanto parafraseando entre Efésios e Provérbios, nós vemos que ambos os livros têm instruções para pessoas separadas e para a família. Observe os irmãos, no capítulo de número 4, versículo 10 de Provérbios, está escrito, dá rápido o dedo aí, está escrito: ouve, filho meu, aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos de vida. Tem mais, irmão, capítulo 17, versículo 25, capítulo 20, versículo 20. Mas observe o que Paulo diz, capítulo 6 de Efésios, versículo de número 1: filhos, obedecei os vossos pais, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Para quê? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Provérbios está instruindo quem é filho. Paulo está dizendo para a igreja, para também quem é filho. Só que não para por aí. Provérbios também tem instrução para quem é esposo, membro de uma família. Provérbios capítulo 5, versículo 15. Versículo 15 até o versículo de número 18. Provérbios 5, versículo 15. Olha isso aqui, irmãos. Olha isso aqui: bebe a água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Versículo 16: derramar-se-ão por fora as tuas fontes, e pelas ruas os ribeiros de águas. Versículo 17: sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. 18: seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Pregador, para quem o proverbista está dizendo isso aí? Para o esposo. Leia o capítulo 5 que você vai entender que ele está falando aí da esposa. E ele está dizendo: aprecie a fonte que você tem em casa. Beba da fonte que é um manancial. Não é água parada, é um manancial que está jorrando na tua casa. Para quê? Para você não ter sede de nada lá fora. Para quem é bom entendedor já entendeu. Só que quando nós vamos para Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 25, olha o que Paulo diz, irmãos: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então nós entendemos pela segunda vez, que assim como Provérbios tem instrução para quem é filho, para quem é esposo, Paulo também está nos mostrando que ele tem instrução para o esposo, para quem é filho. Só que não para por aí, tem instrução para a mulher também, tem instrução para a esposa também. Se não, veja os irmãos o que está escrito, Provérbios, capítulo de número 12, versículo de número 4, e Provérbios 14, versículo de número 1, olha o que está escrito, irmãos. Provérbios 12, versículo de número 1, Provérbios 12, versículo de número 4, melhor dizendo: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. O que seria isso? Instrução para a esposa, instrução para a mulher. E Efésios capítulo 6, capítulo 5, versículo 22, olha o que Paulo diz: as mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor.
Paulo está nos mostrando que ele também tem instrução para a esposa, assim como o proverbista tem. Mas não para por aí, tem instrução para o casal, para os pais. Qual que é a instrução para os pais? Provérbios 22, versículo de número 6. E quem é inteligente já está anotando, memorizando e ligando uma coisa na outra. Provérbios capítulo de número 22, versículo 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O que é isso? Instrução para os pais, a maneira que irá tratar, criar os seus filhos. Quando nós chegamos em Efésios capítulo de número 6, versículo de número 4, olha o que Paulo diz: e vós pais, que não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Pregador, o que você quis dizer? O que eu disse é o que eu quis dizer. Que a Bíblia está nos mostrando que tanto em Provérbios como em Efésios existem instruções para o pai, para a mãe, para o esposo, para a esposa e para os filhos. Que, como eu disse no início, que juntando todos esses membros se formam uma. Então, o que a Bíblia está nos ensinando é que aqui nós temos uma família. E quando nós lemos o texto que eu fiz o referimento dele, Efésios 6, versículo 10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Por isso que eu disse aos irmãos, que quando nós juntamos tudo isso que eu já disse, com o tempo determinado que nós estamos vivendo, quando nós juntamos tudo isso com o livro que nós estamos aliançados durante todo este ano, nós entendemos que há uma sincronia nisso aqui, irmãos. Agora observe os irmãos, que Paulo aqui, em Efésios, ele chama a família, só que no individual. Ele chama no individual. Ele começa pela esposa, pela mulher, e ele diz, seja submissas a seus esposos. Ele chama o esposo no particular e diz, amai vossa esposa, como Cristo amou a igreja. Ele chama o casal, os pais, e diz, não irriteis os vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Ele chama o filho. Pode vir aqui, você, Wilkes, com a sua família aqui na frente? Não constrange vocês? Não? Por favor. Para vocês entenderem o que eu estou pregando aqui, irmãos, que é muito sério. Pode olhar para mim mesmo, por favor. Por favor. Então Paulo está dizendo para a irmã Béria, para a esposa: esposa, amai vosso esposo. Ou melhor, amai vossos esposos. Aí ele chama o esposo: esposo, amai vossas esposas. Esposa, seja submissa a vosso esposo. Aí, você para cá. Bernardo, vem para cá. Isso, o casal. Aí ele diz: não irrita o Bernardo, não irriteis os vossos filhos, mas disciplina ele, admoesta ele no Senhor. Agora é para você agora. Aí Paulo chama o Bernardo e diz: Bernardo, quer ter dias prolongados na terra? Quer? Então honra teu pai e tua mãe. Agora junta lá. Isso aqui é lindo, irmãos. Isso aqui me impactou. Quando Deus me deu essa iluminação, Deus me impactou de uma forma tremenda. E eu já falei que houve testemunho e vai ver testemunho aqui de novo. Eu vou repetir, vai ter testemunhos, porque Deus irá operar na sua casa aqui de uma forma tremenda hoje. Olha o versículo de número 10, continua aí. Aí Paulo diz: quanto ao mais, quanto ao mais, aqui Paulo não está mudando o assunto, ele está dando continuidade naquilo que ele começou a falar. A única coisa que Paulo está querendo dizer é: eu vou só acrescentar mais algumas coisas, mas eu não estou parando o que eu estava falando, eu estou continuando. É para vocês mesmos que eu continuo falando, só que agora
ao invés de falar somente para a mulher, ao invés de falar somente para a mãe, para o pai, para o filho, e essa instrução não é no individual, essa instrução é para todos os membros da família. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ele continua dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Por que, Paulo? Porque a luta da esposa não é contra o esposo, a luta do filho não é contra os pais, mas é contra principados, potestade. Contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que Paulo está dizendo para a família agora, irmãos? Eu não estou inventando, você entende um pouquinho de português, você sabe que no demais aqui ele está falando, eu vou só acrescentar. Mas agora é para todos. Família, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Pode tomar os vossos assentos, por favor, muito obrigado. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Neste tempo determinado de força, Isaías, Mili, Paulo está dizendo que Deus é como se fosse esse jarro aqui. Só que esse jarro aqui, eu gostaria que você enxergasse ele como um sustentáculo, como uma base, como uma rocha, como um fundamento. E Paulo está dizendo para a família, a instrução é: fortaleçam-se no Senhor. Paulo não está dizendo tomem sobre si, não, ele está dizendo fortaleçam nele. Paulo está dizendo firme as estacas nele. Oh, aleluia. E Paulo diz: fortalecei-vos. Ele é a fonte e a base do fortalecimento. Ele diz mais: revesti-vos de toda a armadura de... Observe, fortalecei-vos no Senhor, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Por 2 vezes na Bíblia é mandado vestir a armadura de outra pessoa. A primeira vez foi quando Saul mandou Davi se revestir da sua armadura, só que Davi não aguentou o peso dela. A segunda vez é aqui, pelo menos que eu já vi, é Paulo dizendo, sendo tomado por Deus: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Só que não se preocupe, porque lá Davi não deu conta de vestir, mas com vocês é diferente. Oh, derrecio. E por que Deus está dizendo para nós tomarmos posse da armadura que é dele? Por que, pregador? Porque contra o diabo você não luta com as suas armas. Contra o diabo você luta com as armas de Deus. Eu vou repetir: contra as ciladas do diabo, contra principados, potestades, dominadores deste século, deste mundo tenebroso que opera nas regiões celestes, você não luta com a força do seu braço, meu filho. Você não luta com armas suas. Você não luta por aquilo que você pode fazer. Não, pregador, não. É por isso que Deus está dizendo: quer resistir, quer vencer, tomem posse da armadura que é minha. Por que, pregador? Porque as armas da milícia da igreja não são carnais. Não são carnais. Não é o que eu posso fazer. Não é pelo que eu posso falar que eu me defendo. Não é pelo que eu posso lutar que eu consigo vencer. Não, mas é com as armas espirituais poderosas em Deus. Poderosas em Deus.
Eu já estou caminhando para encerrar, irmãos. Escuta isso. Para encerrar, mas eu vou até fechar a Bíblia. Se coloque de pé. Se coloque de pé, por favor. Não adianta, eu não vou trazer mais nenhum texto, não adianta. Porque senão serei prolixo quanto ao tempo e não é o que eu quero aqui. Eu sei que isso aqui não é um roteiro, irmãos. Você veio aqui à frente na quarta, na sexta, hoje é domingo. Isso aqui não é um roteiro, algo que está programado, todo o culto, não. Mas eu gostaria de chamar você aqui à frente. Gostaria de chamar aquele casal que nos visita hoje para vir aqui à frente. Quando eu olhei para você, que nos visita, eu não sei porquê, mas eu enxerguei longe, né? Lá na terrinha, lá em Minas Gerais. Será? Não é possível, não é não. Aí eu imaginei lá Vargem Alegre lá. Eu lembrei de pessoas que parecem com você. Será que era de Vargem Alegre? Coisa na minha cabeça. Glória a Deus. Irmãos, escute isso aqui. Eu falei para vocês que o manual da vida cristã, para uma família que preza pelos valores, princípios bíblicos, uma família tradicional, a disciplina para ela, a instrução, os valores, os conselhos, está aqui dentro da Bíblia Sagrada. E nós aqui somos muito bem disciplinados e admoestados pela liderança que temos para termos uma família sadia, uma vida sadia. Pensa numa coisa difícil, é pregar falando desse assunto. Mas em todos os momentos Deus confirmou em meu coração para trazer essa mensagem e embasada em tudo que nós estamos vivendo, tempo determinado, provérbios, enfim. Mas Deus quer operar coisas grandes aqui em nossos meios. E uma das coisas que tem que ser destruída pelas armas da nossa milícia, que são poderosas em Deus, e o próprio texto propriamente fala sobre isso, e o pastor discorreu sobre isso, que é para desfazer o que é construído aqui dentro. Que a maior guerra está aqui, irmãos. Começa aqui na nossa mente. E entenda isso aqui. Paulo está nos instruindo para nos fortalecermos no Senhor, para tomarmos posse de toda a armadura de Deus. Isso fala de revestimento. Isso fala de alguém que está revestido. Para quê, pregador? Para suportar os dias maus. Para quando vir os dias maus, ele está estabelecido como um baluarte que não se move, que não se entrega, que não se rende, que não se deixa ser levado pela cultura mundana, por pensamentos distorcidos de uma família, de uma juventude. Ele, quando ele está fortalecido em Deus, revestido, os dados inflamados do maligno não o toca. Por quê? Porque ele tem o escudo da fé. A injustiça que está aí fora, quando fala couraça da justiça, quando falamos de injustiça, isso fala de valores torcidos, isso fala de valores invertidos. Como assim, pregador? Século 21, né? Você é menino? Sou. Não quer ser menina, não? Não sei. Se quiser, pode ir lá ser. Injustiça. Isso é injustiça, irmãos. Não faz parte da justiça de Deus. Entra no banheiro que você quiser. Não está vendo a plaquinha aí? Como em muitas empresas já tem. Aonde se sentir bem, você entra. Injustiça contra nossas crianças, contra os nossos jovens. Isso é injustiça. Aí sabe o que Paulo está dizendo aqui?
Pais, vista a couraça da justiça. Pais, coloca a couraça da justiça. Se revista de justiça. Porque aí fora tem injustiça, mas na sua casa não. Os ensinamentos da sua família não. Se revista da justiça de Deus, da justiça divina, da justiça dos valores, dos princípios bíblicos. Ele diz: revestivos do capacete da salvação. A mente protegida, irmãos. Nós estamos chegando num tempo em que muitos crentes por aí, se você perguntar para ele: e aí a salvação? Rapaz, não sei. Está acontecendo já, irmãos. Mas aqui não. Por que não, pregador? Porque nós temos o capacete que protege nossa mente, e que nós sabemos que somos salvos em Cristo Jesus. Queremos ser arrebatados com Ele, para sempre viveremos com Ele, na eternidade estaremos com Ele, porque nós somos convictos do que Ele fez. Aí ele diz também, para tomar posse da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se tirar isso aqui da igreja, isso aqui do crente, isso aqui dos homens, das mulheres, dos jovens, irmão, acaba a igreja, acaba a família tradicional. Mas tem uma coisa, o proverbista, o salmista já dizia: para sempre a tua palavra está firmada, não nas mãos de governante que pode mudar, não nas mãos de comunistas que pode mudar, não nas mãos de marxistas que pode mudar, que pode inverter, não. Aonde que está o salmista? Está para sempre firmada nos céus e no coração. Show de revasubia. Alabanto que menere. Irmã Mili, dá para cantar aquela Entre em Minha Casa? Entre em Minha Casa, que você cantou quarta-feira? Se prepara aqui então, porque nós iremos cantar para encerrar. Para encerrar, irmãos, escute isso aqui. Pedro diz que o nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor como um leão, procurando a quem possa tragar. Leão é feroz, tem garras grandes, boca grande, tem um ataque potente. Quando ele prende, nada faz soltar. Só que tem uma coisa: nem sempre é a veracidade do poder do leão, do predador. Não, pregador, não. Muitas das vezes é a vulnerabilidade da presa. Vulnerabilidade da vítima. O que eu quero dizer? O diabo, ele tem poder, irmãos. Não podemos desfazer disso. Só que tem uma coisa: a maioria dos crentes que tem caído na fé, desanimado do evangelho, que tem parado, é porque tem sido vulneráveis ao ataque do predador. É porque o inimigo tem encontrado vulnerabilidade em muitas casas para adentrar e destruir a família. É porque por causa de uma entrada ele entra e destrói toda a casa. É por causa de um vacilo de um, como Eva deu o vacilo e contaminou o esposo, e assim passou para os filhos. E a Bíblia diz que o pecado entrou e passou a todos os homens. Você tem noção do que é isso, irmãos? Por causa de uma que foi seduzida pela voz da serpente, entrou nela, entrou na sua casa, passando pelo seu esposo, passou pelos seus filhos, veio o primeiro homicídio, veio a corrupção do gênero humano, e todos os homens pecaram, porque a morte veio pelo pecado que entrou. Só que tem uma coisa, irmão, que se por um homem entrou o pecado, e o pecado, pelo pecado vem a morte, mas também por um homem,
Faça assim com as suas mãos, nós iremos cantar. Porque nesta noite tem pessoas aqui que vão ser visitadas na casa delas. Tem pessoas aqui que vão ser revestidas em casa. Porque o inimigo não respeita 1 hora de culto, irmão. Satanás não respeita 2 horas de culto. Satanás respeita uma família que quando chega na casa dele, na casa dela, está lá a marca do sangue. Está lá a marca do sangue. Está lá. Satanás não respeita seu pulo aqui. Satanás não respeita o seu falar em línguas aqui. Não, meu filho, ele respeita o seu proceder lá fora, a sua conduta, o seu proceder. Não foi fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Declare, declare. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Ô filho, eu tô indo lá em direção ao teu problema. Filho, eu tô indo lá. Pra mim não existe dilema. A promessa não morreu, a herança está de pé. Não perca tua fé. Talita cumi, levanta, menina. Levanta, tem vida, tem vida, tem vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Vai na nossa casa.
Rebanto revacio. Xerebahaya cedriquelemaia. Cadê a mãe que fala em línguas estranhas? Cadê o pai que fala em línguas estranhas? Cadê os filhos que marcham no poder? Cadê? Tem filho aqui que não caiu porque o pai estava orando, a mãe estava na igreja. Tem pessoas aqui que não foram mortas porque tinha alguém fundamentado, estabelecido, fortalecido em Deus. Meu filho, a sua casa vai permanecer de pé, o seu casamento vai permanecer de pé, os seus filhos vai. Ei, chotei a supia. Dei, Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu posso contemplar pelos rostos aqui estão, Senhor, pessoas que são gratas porque no momento difícil, de dia mal, conseguiram permanecer firme com a família no altar, ó Pai. Elemanto rebacia. Ei, tchau, rebaia, senhor. Tem que nerevácia. Ei, tchau, residri, que medre a súbia. Deus está ministrando no meu coração, irmãos, que tem pai aqui que não desceu à sepultura por causa da saudade de um filho que o amava. Deus está ministrando aqui no meu coração que tem pais aqui que não desceram à sepultura por causa de uma herança que Deus deu. Deus está me mostrando aqui como se fosse um vaso, colhendo lágrimas aqui, que lágrimas que se fossem descritas em palavras, essas palavras definiriam vida. Deus está me mostrando aqui que se pegasse essas lágrimas e transformasse em palavras, a definição das palavras seria vida. Porque foi por essas lágrimas que Ele está vivo. Foi por essas lágrimas que Ele está vivo. E Deus está dizendo na minha boca: meu filho, você lutou demais, você perseverou demais. Você acha que vai ser agora que o inimigo vai destruir? Você já sofreu demais, mas é eu que estou fazendo, é eu que fiz algo novo. Ei, Shaio derremia, dai a subia. Presbítero Jefferson, sobe aqui para o senhor dar a bênção apostólica. Irmãos, tendo isso aqui, o que Deus fez aqui nesta noite, você irá ver na sua casa, você irá testificar no vida dos seus familiares. Mas escute isso aqui. Quantos assistiram Quarto de Guerra aqui? Aquilo ali já estava na Bíblia antes. O pastor até falou sobre isso, é verdade. Só que tem uma coisa: todo mundo tem que ter um secreto, irmão. Só que sabe o que está faltando em muitas casas? Deus me deu essa revelação, essa iluminação. Sabe o que é? É que tem gente que acha que ele está com os seres viventes que o Senhor pregou, num lugar maravilhoso, que só tem a... Tem pessoas que acham que ele está naquele ambiente. O Espírito se move para lá, ele se move. O Espírito se move para cá, o Senhor pregou, ele se move. Só que não é assim aqui na terra. O senhor entende o que eu estou falando? Por que não? Porque o Espírito dá direção, mas o diabo também dá. Sabe qual que é o problema de muita gente? Que acha que ele só tem ação do Espírito Santo na vida, irmão. Quem dera. Tem um filme que os pais fazem uma proteção no filho assim. Por causa da doença que ele tem, não pode ter contato com nada. Aí ele toca guitarra, toca baixo que nem o Isaac, dentro da bolha, come na bolha.
vai na rua, na bolha. Quem dera se fosse assim com nós. Quem dera, Andreinha, se os meus pensamentos fossem só sobre o céu. Que maravilha. Mas não, irmão. Quem dera se só o Espírito me conduzisse. Pregador, você quer dizer que você está sendo conduzido pelo diabo? Não é isso que eu estou querendo dizer, irmão. Eu estou dizendo que todos os dias tem uma seta dele apontando o seu caminho para você seguir. Todo dia o Espírito está dizendo, é por aqui, o diabo está aqui, é melhor. Vem por aqui. Todos os dias o Espírito ministra através da pregação, dos pais. É assim. Namoro cristão é assim, assim assado. Sem sexo antes do relacionamento. Tem que ir na igreja, tem que congregar ambos. Não adianta, julgo desigual. Aí o diabo tá. Experimenta primeiro. Testa primeiro, vai que não é o homem da sua vida. Porque você não tem somente alguém apontando o caminho, você tem mais de um. Que isso venha a ser colocado em nossa mente, irmãos. Que isso venha te fortalecer no Senhor a partir de hoje. Se estava ainda mais, mas entenda isso. Há uma ação diabólica sobre a humanidade. Há uma ação diabólica sobre a sua vida. Entenda isso, rapaz. Você não está no céu ainda não. O diabo a todo momento luta para te tirar, para te desviar, para tirar você do foco, do propósito, para destruir sua família. Mas nesta noite ele perdeu mais uma. Por que, pregador? Porque aqui tem uma família fortalecida, revestida em Deus. Se isso é verdade, irmão, rota glória a Deus na cara do diabo.